na cidade, trânsito também vai fluindo nesse horário do dia, 11 horas e 47 minutos, sem nenhuma dificuldade. Olha, um homem morreu após ser agredido durante uma confusão nas proximidades do Camelódromo de Juazeiro. Um guarda civil municipal que estava de folga é apontado como envolvido na ocorrência. Tiago Santos adianta alguns detalhes pra gente. Bom dia. Oi, Bia, muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem acompanha o nosso Bahia Meio Dia. Esse caso foi registrado ontem à tarde nas imediações do Camelódromo aqui de Juazeiro. De acordo com as informações da Polícia Militar, essa vítima, que tinha 50 anos, foi encontrada já aqui no local morta. E esse homem, teria sido morto a pauladas. O principal suspeito de envolvimento nesse crime é um guarda civil municipal de Juazeiro que estaria de folga. Ele foi localizado ontem mesmo, logo após essa ocorrência, e já eu volto trazendo os detalhes desse depoimento dele, o que aconteceu logo após o crime. Daqui a pouco eu volto. Bia. Um crime absurdo no centro da cidade, até já, Tiago. E um homem morreu após ser agredido durante uma confusão nas proximidades, ou melhor, Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães abre processo administrativo para investigar a conduta de 3 guardas civis municipais envolvidos em uma abordagem que terminou com um jovem de 21 anos ferido. A gente acompanhou esse caso ontem e agora esse outro caso de Juazeiro chama muito a atenção por serem justamente guardas civis municipais. Gabriel Pires é quem adianta os detalhes. Pois é, viu, Bia? Essa decisão foi publicada no Diário Oficial do município ontem, quando a Prefeitura determinou a abertura desta comissão. Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Esse processo administrativo disciplinar terá um prazo aí de 60 dias e pode ser prorrogado caso haja necessidade. Durante o trabalho, essa comissão vai poder ouvir os servidores envolvidos, testemunhas e outras pessoas que possam esclarecer o que de fato aconteceu. Esses 3 servidores foram flagrados durante uma abordagem na última sexta-feira, dia 3, em que um jovem de 21 anos recebeu um golpe de cacetete na cabeça e sofreu traumatismo craniano. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia contando todos os detalhes sobre como vai ser o funcionamento desta comissão de sindicância autorizada pela Prefeitura. É com você. Situação inadmissível. Muito obrigada, Gabriel. E denúncia de envenenamento de animais em Santa Rita de Cássia, viu? Foram encontrados animais mortos e alimentos com estricnina, ou melhor, estricnina, substância de uso proibido no Brasil. Carlos Augusto chega agora com algumas informações pra gente. Bom dia, Carlos. Tudo bem, Bia? Bom dia. Falamos ao vivo aqui de Barreiras, no oeste do estado, e olha, é difícil imaginar que isso possa ser realidade, né? Tamanha a crueldade com os animais. O caso já foi parar na Delegacia de Polícia Civil, lá de Santa Rita de Cássia. Fiscais, agentes estiveram na fazenda e de fato encontraram esses animais mortos e também um pedaço de mortadela próximo a um recipiente deste veneno. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes completos aqui no Bahia Meio Dia. Bia, é contigo. Difícil, viu, Carlos, digerir essa informação. Muito obrigada pelos detalhes. E uma investigação sobre um duplo homicídio levou a Polícia Civil a descobrir uma plantação de maconha na zona rural de Morro do Chapéu. Luiz Gustavo Ribeiro adianta pra gente. Luiz, bom dia. Oi, Bia, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. Pois é, os policiais civis estavam em diligência durante as investigações de um duplo homicídio que teria acontecido em Morro do Chapéu, quando encontraram uma área de cerca de 4.000 metros quadrados que seria utilizada para plantação de maconha naquela localidade. A polícia conseguiu apreender e incinerar cerca de 1,5 toneladas de maconha que já estava passando por um processo para que fosse comercializada em breve. Daqui a pouco vamos trazer todos os detalhes sobre essa ação da Polícia Civil que acabou prejudicando o tráfico de drogas naquela região aqui no Bahia Meio Dia. Bia.
Muito obrigada, Luiz, pelos detalhes. Você também vai ver hoje, no seu Bahia Meio Dia, a força do esporte de Barreiras. Uma jovem judoca de 11 anos se prepara, minha gente, para representar a Bahia no Campeonato Brasileiro Sub-13. A gente vai contar os detalhes dessa história linda já aqui no Bahia Meio Dia. E ainda o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia inicia os testes nas urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições deste ano. E com a chegada do inverno, as temperaturas mais baixas mudam a rotina dos consumidores e aquecem aí as vendas no comércio de Jacobina. Olha essa imagem com o tempo todo fechado na cidade. 11h52, você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo, não saia daí. Acesso à saúde de qualidade com preço que cabe no seu bolso. A Anfi Seguros tem a melhor alternativa para cuidar da sua saúde. Apenas R$ 79,90 por mês, mais R$ 19,90 por dependente. Mais de 20 especialidades e exames com preços exclusivos na rede credenciada. Consultas a partir de R$ 19,90 em Barreiras e a partir de R$ 49,90 em Luiz Eduardo. Peça já o seu Med Sempre aqui na Anfi Seguros. Toda quarta e quinta tem Feira Açaí. Ovos brancos Iana bandeja 30 unidades, 15,95. Milão amarelo, mamão formosa ou banana prata quilo, 2,89. Frango inteiro congelado a Vigro peça o quilo, 7,95. Vem pra Feira Açaí. Há 20 anos, a Quartzo Solar entende que o resultado da obra depende da qualidade dos produtos que você escolhe. Por isso, desenvolvemos uma linha completa de argamassas e rejuntos. Produtos testados com controle técnico e alto desempenho. Tecnologia de fabricação e certificado de qualidade ISO 9001, que garantem confiança. São 20 anos construindo qualidade que o profissional reconhece na prática. Não arrisque, use Quartzo Solar. Depois do Arrocha, chegou a vez de celebrar um ritmo que pulsa no coração da Bahia. O samba vai tomar conta do Mosaico Ritmos. E para abrir essa nova fase, recebemos os Thiagos. Como nasceu o samba saboeiro? Bel Martins foi até o bairro que deu origem ao projeto para conhecer a história do grupo. Os anos 2000 nunca tiveram tão em alta. A bolsa baguete, os tamancos, a cintura baixa. E você, se rendeu a essa onda? Nosso encontro é sábado, 2h35 da tarde. De volta com o seu Bahia Meio Dia, com essa imagem linda de Correntina na região oeste. Olha como tá brilhante as águas do nosso rio Correntina, tempo firme também, ensolarado, 31 graus agora na cidade e a temperatura pode subir mais um pouquinho, viu? Pode chegar a 32 graus hoje em Correntina. Agora conferindo o vaporzinho, Juazeiro, que também está bem ensolarada hoje, pode chegar a 33 graus, agora fazendo 30 graus na cidade. Nosso vapor Saldanha Marinho, o primeiro vapor a circular pelo nosso Rio São Francisco, fazendo aquele caminho de Juazeiro a Pirapora, em Minas Gerais. 11h56. Olha, uma investigação sobre um duplo homicídio terminou com a descoberta de uma grande área de cultivo de maconha na zona rural de Morro do Chapéu. A Polícia Civil apreendeu cerca de 1,5 toneladas da droga. Além de equipamentos usados no processamento desse entorpecente, Luiz Gustavo Ribeiro está na região ali da Chapada e chega com informações desse assunto muito importante. Luiz. Oi, Bia. Pois é, isso foi uma ação da Polícia Civil durante diligências que a polícia fazia desde o início dessa semana. A polícia estava em diligências na segunda-feira e também ontem em relação a um duplo homicídio que aconteceu na cidade de Morro do Chapéu no dia 2 de julho. Durante essas ações, a polícia encontrou essa área plantada de cerca de 4.000 metros que estaria sendo utilizada para o cultivo de maconha. Durante essa ação, na zona rural do município, a Polícia Civil conseguiu apreender e incinerar mais de 1 tonelada
de maconha. A Polícia Civil informou que essa área era destinada para o cultivo ilegal da droga e no local foram apreendidos diversos equipamentos que estavam sendo utilizados para dar suporte para essa prática criminosa. A polícia encontrou equipamentos que eram utilizados no tratamento do entorpecente, também encontrou barracas, uma grande quantidade de alimentos, materiais de permanência, o que indicava que essa área era utilizada como base justamente para o plantio, para a colheita e também para o processamento da droga na zona rural de Morro do Chapéu. No local, a Polícia Civil conseguiu apreender cerca de 1,5 toneladas de maconha. A polícia informou que essa droga já havia sido colhida e que estava passando por um processo de secagem e que depois disso ela estaria pronta para ser comercializada de forma ilegal. A Polícia Civil acionou equipes do Departamento de Polícia Técnica, o DPT foi até o local, fez a perícia dessas amostras, coletou amostras também dessa maconha e todo esse material que foi apreendido foi incinerado ainda no local. Essa foi uma ação conduzida pela Delegacia Territorial de Morro do Chapéu. Além da Delegacia Territorial de Morro do Chapéu, também participaram dessa ação a equipe do GAT Chapada e também a Delegacia de Tóxicos Entorpecentes de Irecê. A Polícia Civil informou que todo esse material que foi coletado, além dessa droga que foi incinerada durante essa operação, devem seguir sendo analisados e investigados. Como eu falei, a polícia estava cumprindo diligências, fazendo diligências em relação a um duplo homicídio que teria acontecido na cidade e durante essas diligências a polícia encontrou essa área. Então todo o material que foi coletado, os equipamentos, a base que foi encontrada no local serão analisados para que as investigações possam continuar agora também em relação ao tráfico de drogas em Morro do Chapéu. Um material muito complexo, um local muito complexo, com base, com mantimentos para que essas pessoas pudessem fazer o plantio da droga nesse local. Então a polícia agora vai trabalhar para identificar quem são as pessoas que estavam por ali. Apesar de ter tido essa grande apreensão, a polícia não conseguiu prender ninguém, não tinha ninguém no local. Então a polícia agora trabalha para identificar quem são essas pessoas que são responsáveis por esse acampamento e por esse plantio que tinha cerca de 4.000 metros quadrados. Então é um caso que segue sendo investigado, tanto o duplo homicídio quanto o tráfico de drogas também em Morro do Chapéu. Bia, volto contigo. Muito obrigada, Luiz Gustavo Ribeiro, pelas informações. Acompanhamos imagens também desse desmonte feito pela polícia na região de Morro do Chapéu, que já é região de Chapada, então uma mata de difícil acesso. Muitas vezes esses criminosos aproveitam das características da mata do nosso interior justamente para construir aí esse tipo de plantação irregular e, consequentemente, esse tipo de ocorrência aumenta a insegurança e a violência no nosso interior, mas a operação conseguiu desmontar, então, esse acampamento aí, essa grande plantação de maconha em Morro do Chapéu. 12:00 em ponto. Olha, um homem foi preso em Luiz Eduardo Magalhães durante uma abordagem policial. Com ele, a polícia encontrou uma mochila com drogas e materiais usados também no tráfico. Gabriel Pires é quem traz os detalhes desse caso. Gabriel, é com você, boa tarde. Pois é, viu, Bia? As equipes da Polícia Militar realizavam rondas pelo bairro Mimoso 1 quando encontraram esse homem. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Durante uma ronda pelo bairro Mimoso 1, as equipes da Polícia Militar avistaram este homem. Esse homem, então, passou a apresentar um comportamento diferente, passou a andar mais rápido. Essa mudança de comportamento chamou a atenção da guarnição da Polícia Militar, que realizou a abordagem. Durante a abordagem e a busca pessoal, as equipes da polícia encontraram em uma bolsa 3 balanças de precisão, porções de maconha, de cocaína, celular e dinheiro em espécie, o que, segundo a Polícia Militar, evidenciou a participação deste homem no tráfico de drogas. A partir disso e da suspeita e da identificação dessa droga, a polícia, então, deu voz de prisão a esse homem. Ele foi conduzido para a Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães, onde foi apresentado e ainda aguarda aí a disposição da Justiça. Todo o material apreendido, Bia, também foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Vou repetir: 10 porções de maconha, porções de cocaína, um celular,
dinheiro em espécie, além de 3 balanças de precisão que, segundo a polícia, eram utilizados para o crime de tráfico de drogas aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Essa prisão e também a apreensão das drogas foi realizada durante rondas pelo bairro Mimoso 1 ontem de manhã. As equipes identificaram esse homem passou a andar rapidamente. A polícia então realizou a abordagem. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram em uma mochila preta, três balanças de precisão, porções de cocaína, de maconha, além de um celular e dinheiro em espécie, fruto aí do crime de tráfico de drogas aqui no município. O homem foi apresentado na Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães, está à disposição da Justiça e vai responder aí pelo crime de tráfico de drogas. Felizmente, a polícia conseguiu retirar das ruas essa quantidade de drogas e enfraquecer o crime organizado aqui no município. Bia, eu volto com você. Obrigada, Gabriel Pires. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações. A gente também acompanha aqui imagens do que foi apreendido. Então, essa desarticulação também na região oeste. Falamos da apreensão na região norte, né? A identificação daquela plantação enorme de maconha, 1,5 toneladas no Morro de Chapéu. E agora também essa outra ação desarticulando o tráfico de drogas na região oeste, mais precisamente em Luiz Eduardo Magalhães. E parte dos objetos furtados durante o arrombamento da sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Juazeiro, a ACIAGE, foi recuperada, viu? A gente falou disso ontem aqui no Bahia Meio Dia. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira e o caso foi descoberto por uma funcionária que encontrou o portão violado, salas reviradas e equipamentos danificados. Entre os materiais recuperados estão uma televisão, um liquidificador e uma cafeteira. Imagine só essa pessoa que arrombou um órgão público para levar esses itens. Esses itens foram encontrados durante uma ação de patrulhamento nas proximidades da Feira Livre do Alto da Maravilha, que a gente sabe também, né, muitos materiais, muitas vezes furtados, roubados, são vendidos naquela área. E aí a Polícia Civil recebeu as informações e segue com as investigações para identificar os responsáveis pelo furto e evitar também novas ocorrências. Olha, a polícia investiga o envenenamento, minha gente, de 3 cães em uma fazenda em Santa Rita de Cássia, no oeste do estado. A Secretaria do Meio Ambiente da cidade esteve no local e encontrou um tipo de veneno escondido ali em um pedaço de mortadela misturado. Os detalhes desse caso agora com Carlos Augusto. Que crueldade, Carlos. Boa tarde. Pois é, Bia. Boa tarde para você, né? Boa tarde para todos que nos acompanham em mais esta edição do Bahia Meio Dia. É um negócio realmente absurdo, né? O que teria acontecido em Santa Rita de Cássia, né, em relação ao envenenamento desses 3 animais que foram encontrados mortos numa fazenda na área rural da cidade. Esse caso já virou, inclusive, caso de polícia, porque 2 homens estiveram na Delegacia de Polícia Civil, lá em Santa Rita de Cássia, e prestaram queixa aos policiais, dizendo que teriam achado muito estranho o comportamento dos animais que eles encontraram na fazenda, agonizando pouco antes de morrer. O que foi que aconteceu? Assim que a polícia ficou sabendo, né, desta denúncia, agentes policiais e também fiscais da SEMATUR, que é a Secretaria do Meio Ambiente e de Turismo, lá de Santa Rita de Cássia, estiveram na propriedade e, de fato, encontraram 3 animais, 3 cachorros agonizando e que morreram pouco tempo depois. Agora, o mais impressionante nessa história toda é que quando essas pessoas estiveram na fazenda, eles encontraram também um pedaço de mortadela e, próximo a esse alimento, um recipiente com um veneno chamado estricnina, que inclusive é de uso proibido aqui no Brasil. A suspeita é que os animais possam ter morrido por envenenamento
proposital. A mortadela foi recolhida junto com o frasco de veneno, foi levada para análise técnica para determinar se de fato esses animais morreram ou não em virtude do envenenamento e qual foi o motivo que teria levado com que esses animais fossem envenenados. Eu tenho inclusive aqui a Lei de Crimes Ambientais, que é número 9.605, tipifica maus tratos contra animais como crime. A pena pode variar de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa. Só que essa pena pode, inclusive, aumentar se houver a morte do animal, que foi exatamente o que aconteceu lá em Santa Rita. E não é apenas um animal, não. São 3 cachorros, pelo menos. O caso está sendo investigado, então, pela Polícia Civil e acompanhado muito de perto pelos fiscais da Sematura, Secretaria do Meio Ambiente e Turismo. A gente recebeu, inclusive, um vídeo que foi gravado pela secretária de Meio Ambiente lá de Santa Rita de Cássia, contando detalhes para a gente em relação ao que ela viu na fazenda. Vamos acompanhar, então, o que diz a secretária de Meio Ambiente e Turismo de Santa Rita de Cássia, Felizângela Mendes. Acompanhe aí. Encontramos alguns animais mortos, como cachorro, gato morisco, né? E também embalagens de veneno e mortadela, onde seguirão para laudos, né? E posteriormente estamos abrindo o processo administrativo, eles vão responder, né, pelo crime ambiental. Olha, é um completo absurdo. Eu vou pedir ao nosso diretor de imagens, Eliomar Jesus, para colocar novamente aquelas imagens que Carlos Augusto chamou. Olha aí, como se fosse uma isca mesmo, para atrair esses animais e gerar então o seu envenenamento. Se você perceber algo do tipo em alguma propriedade, seja onde for, primeiramente, segundo especialistas, registre discretamente, como fez essa pessoa aí, ó, fazendo esse vídeo, registrando a cena do que é um crime, minha gente. Tire fotos ou grave vídeos aí dessa ação, mas não se coloque em risco, obviamente, né, confrontando ali uma pessoa que pode ser agressiva, que pode estar no local. Chame a polícia imediatamente, ligue para o 190, a Polícia Militar. Se o crime estiver acontecendo em flagrante, a viatura vai ser acionada e chega com urgência. E, claro, também isolar a substância para impedir que outros animais ou crianças cheguem perto do local, porque ainda tem isso, né? Imagina se uma criança passa por aí, toca nessa mortadela envenenada, o que não poderia ter acontecido para além da morte desses animais. É um crime, é um absurdo e não pode se repetir. 12:09, um homem de 50 anos morreu após ser agredido durante uma confusão nas proximidades do Camelódromo 2 de Julho em Juazeiro, que fica no centro da cidade. A vítima foi identificada como Márcio Roberto Carlos dos Santos. Essa ocorrência foi registrada na tarde de ontem. Tiago Santos está na cidade, está no local também, no Camelódromo. Explica pra gente, Tiago, boa tarde. Oi, Bia, muito boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Bia, a Polícia Militar, que foi acionada para essa ocorrência, até passou para a gente, né, alguns detalhes desse crime, mas na verdade não trouxe, por exemplo, aí as circunstâncias, né, de como tudo teria acontecido, o que teria motivado essa confusão. O que a Polícia Militar disse para a gente é que foi acionada para essa ocorrência e quando chegou aqui no local encontrou a vítima caída no chão e infelizmente já encontrada sem vida. Antes de eu trazer os detalhes, só ambientalizar para quem não conhece, ó, essa região aqui é uma região bastante movimentada, a gente percebe, tem diversos barzinhos por aqui, né, bares, restaurantes, e logo aqui atrás, ali também tem um terminal de ônibus de Juazeiro, onde o pessoal pega o ônibus para ir para Petrolina, e logo aqui atrás está justamente o camelódromo da cidade, que é um ponto comercial, onde tem diversas lojas também, lojinhas que vendem roupas, também tem restaurantes aqui dentro. Então, esse crime aconteceu justamente nesse contexto aqui. A vítima, que infelizmente não resistiu aos ferimentos, foi identificada como Márcio Roberto Carvalho dos Santos, de 50 anos. A informação que a Polícia Militar passou para a gente é que um guarda municipal de Juazeiro, que estava de folga, estaria envolvido nessa confusão, que, como eu disse, não se sabe a motivação, não se sabe até o presente momento como tudo aconteceu. Diante dessa informação, procuramos a Guarda Civil Municipal aqui de Juazeiro, que disse que ontem,
tomou conhecimento desse ocorrido, né, aqui na região do Camelódromo 2 de Julho, Camelódromo de Juazeiro, informou para a gente que esse agente supostamente envolvido, né, foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil e que em seu depoimento ele declarou que não foi o autor da agressão que resultou na morte da vítima. Segundo o relato aí, né, passado pela Guarda Civil Municipal, e o suposto autor, né, o que teria sido dito por esse guarda municipal, que o verdadeiro autor desse caso, ele passou as informações para a polícia, para que a polícia possa chegar a ele, né, e que inclusive aí segue acompanhando esse caso, inclusive para prestar esclarecimento às autoridades competentes. A Guarda Municipal manifestou solidariedade aos familiares da vítima e disse que está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações. Procuramos também a Polícia Civil aqui de Juazeiro, né, que através da Delegacia de Homicídios disse que registrou esse caso como caso de lesão corporal seguida de morte, né, que resultou aí infelizmente na morte do Márcio Roberto Carvalho dos Santos. Então, esse guarda civil municipal que estaria envolvido nessa ocorrência foi levado para a delegacia, ouvido, mas acabou sendo liberado posteriormente. Procuramos a Guarda Municipal, que através da Associação dos Guardas Municipais de Juazeiro emitiu uma nota para a gente. E aí, por meio da presidência e da assessoria jurídica, manifestou solidariedade à família da vítima, disse que esse guarda civil, que é o Walter Pimentel da Silva Filho, foi conduzido de fato à delegacia, prestou depoimentos, fez o exame de corpo de delito e que a liberação dele ocorreu dentro da estrita observância da legislação vigente. A defesa dele, a defesa da Associação dos Guardas Municipais aqui de Juazeiro complementou dizendo que aguarda a apuração desses fatos e que espera, né, que a verdade seja realmente esclarecida por meio de um procedimento técnico. Disse também que qualquer conclusão antecipada sobre as circunstâncias do ocorrido configura indevido pré-julgamento, o que é incompatível com o Estado democrático de direito. O fato é que as investigações continuam para que a polícia possa entender as circunstâncias, entender o possível motivo e caso realmente esse guarda não seja o autor, né, já que ele negou o crime, para que o verdadeiro autor seja identificado, mas foi um fato que causou grande repercussão pela tamanha, né, barbaridade, foi morto a pauladas e ainda num contexto de movimentação, num espaço bastante movimentado aqui do centro da cidade. Eu volto contigo, Bia. Tiago, muito obrigada pelas informações e a gente vai sim acompanhar de perto também esse caso, porque também trata-se de um guarda municipal que, mesmo estando de folga, caso isso se confirme, ainda assim, né, tem uma responsabilidade maior para com a população. A gente vai seguir acompanhando as apurações da polícia. 12h14. Atenção, você de Barreiras, que está em busca de oportunidade de trabalho. O prazo para quem deseja participar do processo seletivo do Censo Agropecuário está chegando ao fim. As inscrições terminam amanhã e os aprovados começam a trabalhar já no início do próximo ano, então aproveite essa oportunidade. O censo vai ser coordenado pelo IBGE. O órgão também está responsável pelo processo seletivo, que vai definir por concurso quem são os selecionados para fazer o trabalho de contagem e identificação dos animais. A Caroline se inscreveu para trabalhar na área administrativa. Está estudando 6 horas por dia, na expectativa de ser aprovada. Estudando bastante, fazendo curso e uma expectativa boa. Está acelerado, mas vai dar tudo certo. O Censo Agropecuário usa os dados da pesquisa de campo para definir onde é preciso que o governo faça investimentos para melhorar os resultados da atividade de criação dos animais, independente da raça. Já houve prorrogação do prazo. Aqui na região oeste, o Censo Agropecuário do IBGE tem vagas para vários municípios e em diversos setores, tanto no administrativo, para quem também vai trabalhar na área externa. Mas nesse caso específico, para quem vai fazer a contagem do rebanho bovino e vai estar permanentemente visitando as fazendas, é necessário, além dos pré-requisitos cumpridos, ter também a CNH, a Carteira Nacional
de habilitação. A gente vai ter 3 funções que precisa especificamente, além do ensino médio, ter a CNH categoria B para poder utilizar os carros. Porque é a dinâmica do próprio trabalho. A gente faz um trabalho administrativo no sistema, mas a gente também precisa ir a campo, fazer checagem de coordenadas, supervisionar o trabalho. Então, para o agente supervisor regional, o operacional regional, os agentes censitários, precisa esse CNH para poder percorrer todo o território. A previsão é que os aprovados comecem a trabalhar no início do ano que vem, quando acontece o censo. E um detalhe, a expectativa é aumentar as inscrições de pessoas que têm disponibilidade para trabalhar em cidades da microrregião de Barreiras. Isso, segundo Everly Oldoni, pode ser um indicativo interessante para quem quer garantir uma das vagas disponíveis no processo seletivo. A gente tem 5 tipos de vaga e cada vaga dessa precisa apenas do ensino médio, porque todo o treinamento para poder mexer com os equipamentos, mexer com o sistema, o IBGE dá. Então, a pessoa com ensino médio ela pode se inscrever para agente supervisor de informática, agente administrativo, ela não vai ter dificuldades, porque ela vai ter um treinamento específico. Então, não precisa ser programador ou formado em administração, não precisa dessa formação. Essa formação o próprio IBGE vai dar. Uma ótima oportunidade para quem está buscando se inserir no mercado de trabalho. 12h e 17 minutos, na volta do intervalo, a gente vai falar de um caso muito importante também, porque a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães abriu um processo administrativo para investigar a conduta de 3 guardas civis municipais envolvidos em uma abordagem que terminou com um jovem de 21 anos ferido. A gente volta já com essas outras informações para você. Em nosso país, empresas e sindicatos enfrentam o desafio de realizar a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores. A Constituição Federal, a CLT e as demais leis buscam proteger os empregados das doenças e acidentes que podem decorrer do trabalho realizado nas empresas. Todos devem compreender a grande importância que é a proteção da saúde e da segurança das pessoas. Faça sua parte. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Encha o carrinho e economize todo dia. Feira de verdade é no dia a dia. Laranja pera ou melancia, 1,79 o quilo. Alface crespa, cheiro verde ou couve, 1,99. Banana nanica ou beterraba, 3,49 o quilo. Batata doce ou tomate, 3,99 o quilo. Mamão formosa ou cenoura, 4,99 o quilo. Ovos brancos, 20 unidades, 9,99. Alho, 1,99 a cada 100 gramas. Não perde não, no dia a dia sempre tem promoção. Semana de reinauguração Solumed. De 13 a 17 de julho, venha conhecer nosso novo espaço e aproveitar descontos especiais. Consultas a partir de R$ 69,00 e exames laboratoriais a partir de R$ 2,99. Rua Haroldo de Andrade, 224, Centro de Barreiras. 77-99864-0505. Solumed. Consultas e exames por valores acessíveis. O município é Camaçari, a praia mais famosa, Guarajuba. Mas o nosso objetivo não é mostrar o maior ponto turístico daqui, e sim do outro lado da linha verde. Tem fazenda que produz queijo com prêmio internacional. E o mercado de Monte Gordo, além de comida boa, tem muita cultura. Conhece o Mungunzá Salgado, neste sábado, 11h45. Voltamos com o seu Bahia Meio Dia, conferindo novamente o trânsito no trecho urbano da BR-242 em Barreiras, que continua fluindo sem nenhuma dificuldade nesse horário, 12h20. Tempo firme na cidade, 31 graus hoje em Barreiras e pode subir ainda mais a temperatura para os 32 graus nesta quarta-feira. E agora vamos girar para onde? Agora Paulo Afonso, ponte metálica da cidade, que liga também a nossa Bahia a Alagoas. Nenhuma possibilidade de chover, tanto em Barreiras quanto em Paulo Afonso, 29 graus agora e a temperatura também pode subir para 33 graus. Os nossos cânions do São Francisco ali ao fundo e a ponte agora também mais revestida aí com essa proteção para quem passa pela ponte, tanto ali transeuntes com veículos, quanto também pedestres que vão apreciar a natureza. 12h21.
A gente continua acompanhando o caso do jovem que sofreu traumatismo craniano após uma abordagem da Guarda Civil Municipal de Luiz Eduardo Magalhães. A Prefeitura abriu um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de 3 guardas envolvidos na ocorrência. Gabriel Pires chega com as informações e os vídeos deixam claro ali, Gabriel, a conduta desses guardas. É com você, boa tarde. Pois é, viu, Bia? Essa comissão vai ter um prazo de 60 dias que pode ser prorrogado por igual período para apurar aí as circunstâncias desta abordagem. Essa abertura do processo administrativo disciplinar foi determinada pela Secretaria de Segurança e Trânsito aqui de Luiz Eduardo Magalhães e publicada ontem no Diário Oficial do município. São alvos desta investigação, deste PAD, 3 agentes da Guarda Municipal que foram filmados na última sexta-feira durante esta abordagem. Esta comissão ela vai apurar aí supostas infrações previstas no Estatuto da Guarda Civil Municipal aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Lembrando a todos, se este caso, Bia, esta abordagem aconteceu na madrugada da última sexta-feira, dia 3, quando 5 casais voltavam das festividades do Arraiá de Lém aqui no município. Segundo as vítimas, elas foram abordadas por uma guarnição da Guarda Municipal. Um dos agentes, como a gente observa nos vídeos, ele agride um casal com golpes de cacetete. Outras pessoas estão filmando essa ocorrência, inclusive o cabeleireiro Overlac de Souza Borges, de 21 anos. O Overlac, ele recebe um golpe de mata-leão, tem um celular arrancado da mão por um agente. Logo depois, ele está caído no chão e é quando ele recebe um golpe de cacetete na cabeça e depois foi constatado um traumatismo craniano. Depois desses vídeos circularem, o agente ele foi afastado das funções, foi colocado para trabalhar em atividades internas. A secretaria afirmou que iria abrir um processo administrativo disciplinar, processo este que foi aberto ontem a partir de uma publicação no Diário Oficial. Esta comissão, que é formada por representantes da Guarda, terá um prazo aí de 60 dias que pode ser prorrogado por igual período, caso haja necessidade aí da investigação se aprofundar. Durante esse trabalho de apuração, devem ser ouvidos os servidores investigados, testemunhas e demais pessoas que podem contribuir com esta investigação. Também pode haver aí a realização de diligências, produção de outras provas consideradas necessárias para o esclarecimento dos fatos. Serão 60 dias de comissão que pode ser prorrogada por igual período. Nossa equipe fez contato com o guarda que é filmado com um cacetete, agredindo o Overlac e outras pessoas, mas até o momento ele não fez retorno para a nossa equipe com um posicionamento sobre esta ocorrência. Os outros 2 agentes, que também são alvos desta comissão, nós não conseguimos contato com eles. Bia, eu volto com você. Muito obrigada, Gabriel, e seguiremos também de olho nesse caso que revoltou a população, não só da região, mas toda a Bahia, porque choca de fato a gente ver um guarda civil municipal que é para proteger a população e para, claro, atuar em algum caso de confusão, mas não dessa forma, né? Espancando, gerando traumatismo craniano em uma pessoa. Olha, um homem de 35 anos, apontado pela Polícia Civil como mandante de um homicídio ocorrido em Paulo Afonso, foi preso nesta terça-feira durante a Operação Atropos, em Serra Talhada, já no estado de Pernambuco. Segundo as investigações, o crime aconteceu em maio deste ano, quando a vítima Eric Michel Lira da Silva foi morta a tiros ao sair do próprio estabelecimento comercial. A polícia afirma que o homicídio teria sido motivado por uma dívida entre o suspeito e a vítima, o que, claro, não justifica o crime, nada justifica um crime. Foram cumpridos mandados de prisão e também de busca e apreensão. A operação contou com a atuação das polícias civis da Bahia e também de Pernambuco. Já a Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira também a Operação Teia da Usura, em Ponto Novo, na região norte, para investigar um grupo suspeito de extorsão, ameaça, lesão corporal e associação criminosa. Quanta coisa ruim junto, Thiago Santos.
Pois é, Bia, a Polícia Civil teve deflagrando, né, essa operação ontem para cumprir 5 mandados de busca e apreensão contra integrantes da mesma família. Isso mesmo, esses 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aí contra essas pessoas que são integrantes de uma mesma família e que, segundo, né, a polícia, são investigadas aí por crimes de extorsão, ameaça, lesão corporal e também associação criminosa. De acordo com as informações passadas aí pela Polícia Civil, né, que teve à frente então dessa operação, a apuração policial, as investigações apontaram o seguinte, que esse grupo, Bia, atuava na concessão de empréstimos informais, cobrando juros abusivos e utilizando violência física, grave ameaça e constrangimento para exigir o pagamento das dívidas. Além de ser, né, uma concessão de empréstimo irregular, eles utilizavam de ameaça para poder, né, fazer com que essas vítimas pagassem aí as suas dívidas. Essas vítimas, ainda segundo informação repassada aí pela polícia, eram obrigadas a entregar seus bens, como terrenos, veículos e outros patrimônios, para justamente quitar esses débitos. Uma das vítimas aí, por exemplo, chegou a ser agredida fisicamente, extorquida e ainda ameaçada de morte. É uma barbaridade atrás da outra. A polícia também falou pra gente que esses envolvidos movimentaram aí uma elevada quantia de dinheiro lá no município de Ponto Novo. Durante essa ação de ontem, né, um homem acabou sendo preso também por posse ilegal de arma de fogo. Esse homem tem 19 anos. A operação foi para cumprir 5 mandados de busca e apreensão, mas resultou também nessa prisão por posse ilegal de arma de fogo. Durante essa ação também a polícia conseguiu aí apreender diversos materiais, como por exemplo uma alta quantia de dinheiro, armas de fogo, aparelhos celulares, documentos e ainda um veículo. Também conseguiu apreender aí revólver, uma pistola, munições, 5 aparelhos celulares, além de notas promissórias, cheques e também outros documentos. Todo esse material vai ser levado aí para a perícia, né? Foi levado para a delegacia, vai ser periciado para que justamente a polícia possa apurar as suas investigações, né? Aprofundar, na verdade, as investigações para que possa identificar as vítimas. A polícia, por exemplo, não deu aí um balanço de quantas pessoas teriam sido vítimas desse grupo, que é um grupo familiar. Disse que eles conseguiram movimentar uma grande quantia em dinheiro, mas são respostas, obviamente, que serão esclarecidas aí à medida que as investigações continuam, já que a polícia conseguiu apreender diversos materiais esses que contêm informações das vítimas e que podem aí ajudar na elucidação desses casos, e a gente fica aqui na torcida para que essas vítimas, de repente, sejam ressarcidas aí. Claro que o dano psicológico, né, ele não vai ser sanado de uma hora para outra, mas pelo menos aí as pessoas que perderam terrenos, veículos, elas sejam ressarcidas diante desse fato. Bia, volto contigo. Absurdo, viu, Tiago? A gente também acompanha aqui a imagem do que foi apreendido, do local onde a polícia conseguiu também identificar os envolvidos com esse grupo, desse grupo criminoso, e é impressionante o quanto a criminalidade vai crescendo, se expandindo no nosso interior, né? Coisa que a gente não via há alguns anos atrás. Agora até a organização criminosa tão articulada dessa forma, e a gente, claro, vai seguindo, acompanhando todos esses assuntos. 12h30. A Prefeitura de Casa Nova e as forças de segurança apresentaram o Plano Integrado de Ações para a 35ª Festa do Interior, que acontece de 10 a 12 de julho. Essa é uma das principais festas da região de Casa Nova. O esquema reúne Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público e também o Conselho Tutelar. A PM nos informou que mais de 300 policiais vão atuar durante o evento, com apoio de câmeras de reconhecimento facial e também da Ronda Maria da Penha. O Corpo de Bombeiros também terá equipes no local para a prevenção de acidentes e também combate a possíveis incêndios. A expectativa é de milhares de pessoas durante os 3 dias de festa, que é realizada em Casa Nova, região norte, próximo também a Remanso. É uma festa que reúne muitas pessoas e a população espera ansiosa, claro, pelos festejos.
Tem atleta de Barreiras se preparando para representar a nossa Bahia no Campeonato Brasileiro de Judô. Larissa Lisboa, de apenas 11 aninhos, já coleciona importantes conquistas no esporte. Agora a judoca intensifica os treinamentos de olho em mais um desafio, o Campeonato Brasileiro Sub-13, que será disputado em agosto. Bora acompanhar aqui com atenção? Treinar é compromisso, algo típico de quem é disciplinada e se dedica ao extremo. Todos os dias da semana, não falta um sequer. Nem parece que ela tem só 11 anos de idade. Uma rotina que começou ainda mais cedo, quando Larissa tinha 8 anos. A menina focada no judô, não tem o que falar dela, é determinada, treina bastante. Pela idade dela, eu até me surpreendo que ela só tem 11 anos. Ela treina com os meninos de 14, 13, 15, 16 anos e é praticamente no mesmo patamar. Aqui na academia do Sansei Diego, a Larissa é a única menina com idade suficiente para disputar o brasileiro da categoria Sub-13. Quem vê assim, imagina que ela é uma espécie de iniciante nas artes marciais. Mas o retrospecto mostra que ela tem talento suficiente para trazer um excelente resultado na disputa que vai acontecer bem longe de Barreiras, em Macapá, a capital do estado do Amapá. Uma atleta que empilha resultados positivos. É uma conquista atrás da outra. E acredite, até hoje, 3 anos depois que começou a competir, Larissa tem um retrospecto invejável, digna de uma campeã. É um prodígio para a idade dela, para tudo, aplicada, ótima nos treinos, vem assim das únicas meninas que a gente tem que mesmo se esforça, faz, invicta. Todos os campeonatos que participou até hoje é ouro. Nunca perdeu? Não. Muito gratificante ver que as pessoas estão valorizando meu esforço e cada vez mais está evoluindo. E bora tentar ir mais longe, cada vez mais. Fora do tatame, vitórias na vida também empolgam a família da judoca. Todos nós temos orgulho dela, não só pelo jiu-jitsu e pelo judô, mas também pela dedicação dela, né? Na família, a educação, o respeito, a obediência dela. E a mãe dela e o pai, eles são muito orgulhosos dela. O Campeonato Brasileiro Sub-13, no norte do país, vai exigir muito da Larissa. Será a primeira viagem de avião. E no tatame, judocas de alto nível. Os melhores do país como adversários. Nada que impressione a representante de Barreiras, que do alto dos 11 anos que tem, já fala como gente grande, sonhando com outras competições ainda mais importantes. Sul-americano, pan-americano, tudo que for preciso, né? A gente vai ouvir muito falar de você, né? Que linda! E por mais meninas no esporte, a gente aqui da TV São Francisco e da TV Oeste vai estar torcendo para Larissa Lisboa. Depois do intervalo, você acompanha a prisão de um homem por manter um adolescente de 15 anos com necessidades especiais em cárcere privado na cidade de Xique-Xique. A gente volta já já com esse e outros assuntos para você. O Conexão Bahia vai até o Teatro Castro Alves para te mostrar todos os detalhes da nova estrutura. Hoje o Teatro Castro Alves ele está posicionado no hall dos teatros mais modernos do Brasil, mas ele mantém as suas características originais. O teatro é meu playground. Receber esse espaço de volta é uma dádiva, é tudo de maravilhoso. Sábado, às 8h30 da manhã, no Conexão Bahia. Jamile Prado Odontologia e Estética. Clínica especializada em saúde, estética e autoestima. Tecnologia moderna para realçar a beleza natural de cada paciente. Jamile Prado Odontologia e Estética. Centro Barreiras. Tá ligado que a Ultragás tá ligado em você?
Pede no app ou no zap, tamo pronto pra atender você. É rapidinho, clique, clique, ó o gás chegando. Quando o assunto é energia, tamo junto inovando com elétrica ou biometano. Ultragás, somando energias. A música e a marca do coração. Vou pedir licença pra contar uma história. Chega essa época, é meu momento de glória. Passo dia e noite pensando no meu pratinho. Hot dog ou petisco, vou comer isso tudinho. Perdigão, a marca do coração do Nordeste. E do Brasil. Jorginho está cada vez mais perto da verdade. O que significa isso? Será que ela era amiga da minha mãe? Abre a porta! Eu quero entender, eu quero entender. Peraí, Jorginho, fala comigo! Hoje... Jorginho! Caminha minha mãe, não é? Vale a pena ver de novo Avenida Brasil. Meio-dia e 37 minutos, ainda vamos juntos até 1 da tarde com muita informação. Trânsito no trecho urbano da BR-242 bem mais tranquilo agora nesse horário, meio-dia e 37 minutos, fluindo sem nenhuma dificuldade. 31 graus hoje em Barreiras, podendo chegar a 33 graus. Agora, conferindo a Avenida Santos Dumont em Juazeiro, também vai fluindo o trânsito sem dificuldade em direção à Ponte Presidente Dutra. Obra da travessia urbana também continua ali, né, no levantamento dos viadutos em vários pontos da cidade. Meio-dia e 38 minutos. Agora um caso, minha gente, absurdo. Uma adolescente foi resgatada pela polícia de um cárcere privado em Xique-Xique. A vítima foi mantida no local por um homem de 18 anos. Ele foi preso em flagrante. Gabriel Pires chega com as informações desse caso absurdo. Gabriel. Foram 2 dias de sequestro e cárcere privado contra essa adolescente de 15 anos, Bia. As equipes da Polícia Civil conseguiram resgatá-la na segunda-feira, dia 7, durante a tarde, as equipes da Polícia Civil receberam informações da família que há 2 dias essa adolescente havia sido sequestrada de casa por um homem de 18 anos. A partir dessas informações, o setor de inteligência da Polícia Civil começou a apurar e conseguiu encontrar a residência onde essa jovem de 15 anos era mantida. Lá, a Polícia Civil conseguiu prender em flagrante o homem de 18 anos pelo crime de sequestro e cárcere privado. Segundo a Polícia Civil, Bia, essa adolescente de 15 anos foi encontrada em uma situação bastante delicada, uma vez que a vítima possui necessidades espaciais e depende de acompanhamento permanente. Diante, então, dessas informações que foram passadas pela família, a Polícia Civil conseguiu localizar a casa onde essa jovem era mantida em sequestro e cárcere privado e conseguiu resgatá-la, efetuando também a prisão deste homem de 18 anos. A adolescente, ela foi entregue ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social lá de Xique-Xique e as equipes do CREAS continuam prestando assistência a essa jovem. O homem de 18 anos foi preso em flagrante, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil lá de Xique-Xique, onde aguarda aí as determinações judiciais. Ele deve responder pelo crime de sequestro e cárcere privado, crimes estes previstos aí no Código Penal brasileiro, principalmente porque a vítima trata-se de uma menor de 18 anos. Pesquisei há pouco a penalidade para o crime de sequestro, há uma pena de 2 a 5 anos. Essa pena aí, ela é agravada diante das condições desta jovem, que é uma menor de 18 anos. Felizmente, Bia, esta adolescente de 15 anos foi resgatada, entregue ao Centro de Referência e Assistência Social lá de Xique-Xique e segue acompanhada aí pelas equipes socioassistenciais lá do município. Um caso absurdo, gravíssimo, de um homem de 18 anos retirar
esta adolescente de casa, manter ela aí em cárcere privado por 2 dias. Esta jovem que foi encontrada pelas equipes da Polícia Civil em uma situação bastante delicada, uma vez que ela possui necessidades especiais e precisa de acompanhamento contínuo da família. Volto com você, Bia. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações. Para essa adolescente, todo o apoio possível aí do município. E para esse homem que não é um menino, tá? É um homem de 18 anos que sabe responder por si todas as medidas judiciais cabíveis. Olha, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia inicia os testes nas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano. Felipe Oliveira. Olá, muito boa tarde para você que acompanha o nosso Bahia Meio Dia. Pois é, esse simulado começou hoje às 8 da manhã e segue até às 5 da tarde. O Francisco está aqui ao meu lado para passar mais informações. Como é que acontece esse simulado? Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente está realizando o 18º Simulado Nacional de Urnas, né? Todos os tribunais estão fazendo esse simulado. O TSE, ele coloca o quantitativo de urna de acordo ao parque de cada regional. Hoje a gente está utilizando aqui na Bahia 1.104 urnas que vão ser testadas, simulando uma eleição em tempo real, começando às 8 horas, terminando às 17 horas, onde os testadores são os servidores aqui do tribunal, requisitados, né, e estagiários, com o objetivo de identificar possíveis falhas nas urnas eletrônicas, para que no dia da eleição a gente tenha um mínimo ou quase zero de problemas na urna. Reforça para a gente quem são as pessoas que vão participar hoje desse simulado. Servidores do Tribunal Regional Eleitoral, estagiários e requisitados. Muito obrigado pelas informações. A gente lembra que as eleições vão acontecer no dia 4 de outubro e o segundo turno no dia 25 de outubro. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Felipe Oliveira. Estão abertas as inscrições para a etapa nacional dos tradicionais festivais de Ibotirama. O município realiza a 50ª edição do Festival de Música Popular da cidade, o FEPI, e a 42ª edição do Festival também de Poesia de Ibotirama, o FEP. Artistas interessados em participar podem se inscrever até o dia 17 de julho, dá tempo, viu? Mais informações podem ser obtidas pelos telefones que vão aparecer na sua tela, o 739-9151-5416 e o 779-9936-8027. Os eventos são realizados pela Prefeitura de Ibotirama por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, valorizando, claro, a música, a poesia como parte da cultura do município. 12h44, para você que está chegando agora, vamos conferir o que foi destaque na região norte, hoje, no Bahia Meio Dia, desta quarta-feira. Luiz Gustavo Ribeiro é quem atualiza para você que chegou agora. Luiz? Oi, Bia. Pois é, hoje nós destacamos 2 ações importantes da Polícia Civil aqui na região norte do estado. Um em Morro do Chapéu, em que a polícia apreendeu cerca de 1,5 toneladas de maconha, e outra em Ponto Novo, onde a polícia conseguiu apreender mais de R$1 milhão em espécie. Vamos começar falando primeiro sobre o caso de Morro do Chapéu. A Polícia Civil informou que estava fazendo diligências referentes a um duplo homicídio que aconteceu na cidade no dia 2 de julho, quando encontrou uma área que estava sendo utilizada para o plantio e também o processamento de maconha. Essa área de cerca de 4.000 metros quadrados foi encontrada pela polícia. Essa área contava com uma base, com a estrutura aí de acampamento. A polícia encontrou equipamentos e também outros materiais que eram utilizados para a colheita e também para o processamento da droga no local. A polícia informou que ao todo foram encontrados aí cerca de 1,5 toneladas de maconha. Todo esse material foi incinerado ainda no local. Uma amostra foi coletada pela polícia para que as investigações em relação a esse plantio possam continuar na região de Morro do Chapéu. A Polícia Civil informou que no local ninguém foi encontrado, então todo esse material que foi coletado deve passar por análise para que a polícia possa continuar as investigações em relação a essa prática do tráfico de drogas em Morro do Chapéu. Além disso, nós também falamos sobre um caso que aconteceu em Ponto Novo, uma operação que foi denominada como Teia de Usura. Essa operação foi deflagrada pela Polícia Civil em Ponto Novo e investiga uma família que estava sendo investigada pela polícia em relação à extorsão de outros moradores na região
de Ponto Novo. Segundo informações da Polícia Civil, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. Essa família é investigada, integrantes dessa família são investigados por crimes de extorsão majorada, ameaça, lesão corporal e também associação criminosa. Durante as diligências, durante as buscas, o cumprimento desses mandados, a polícia também apreendeu diversos materiais ilícitos, entre armas de fogo e mais de R$1 milhão em espécie. Durante essa ação, a polícia também prendeu um homem de 19 anos de idade. Este homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a apuração da Polícia Civil, essa família que é investigada, ela empresta dinheiro, faz empréstimos de forma incorreta, de forma cobrando juros abusivos e utilizava a violência física e a ameaça para cobrar essas pessoas que pegavam os empréstimos. Além disso, a polícia também identificou que esse grupo cobrava, na verdade, dessas pessoas outros itens e bens, como é o caso de veículos e terrenos para o pagamento das dívidas. A polícia identificou que uma das vítimas, inclusive, sofreu ameaça de morte e agora todo esse material que foi coletado durante a operação também vai seguir sendo apurado pela Polícia Civil. Volto contigo, Bia. Muito obrigada, Luiz Gustavo Ribeiro, por atualizar essas informações. Olha, os festejos juninos de Caém guardam histórias que vão além da música e das tradições da época. Há mais de 30 anos, o bloco Vista às Viúvas transforma as ruas da cidade em um espaço de alegria, acolhimento e homenagem. Nossa equipe foi até o município conhecer a trajetória dessa tradição e ouvir relatos de mulheres que ajudam a manter viva a história local. Todos os anos, Dona Lídia abre as portas da casa dela para receber o carinho de foliões apaixonados do bloco Visita às Viúvas de Caém. Lídia tem 81 anos de idade. Ela se casou na juventude com Odilar, num casamento cheio de amor. Viúva há 29 anos, Dona Lídia ressignificou o luto e agora compartilha o amor do casamento dela com os foliões. Foi muito bom, meu marido era muito bom, fui muito feliz, adivinhava meus pensamentos, muito apaixonado por mim e foi muito bom. Dona Lídia recebe o bloco há muitos anos, com a mesa cheia de comida e o tradicional licor que ela produz há 2 décadas. As visitas são a essência do bloco, que é patrimônio cultural da cidade de Caém. Neste ano, mais de 40 viúvas receberam a visita do bloco. Esse bloco ele surgiu há mais de 30 anos atrás, também criado por uma professora, a Provânia, uma pessoa que gosta muito de cultura. Então, o gestor municipal da época, ele fez as festividades de São Pedro, e São Pedro ele é o santo, que representa as viúvas. Então essa professora organizou esse bloco, de início um bloco pequeno, era só uma visita na casa de algumas viúvas, e depois ele veio tomando uma proporção muito grande. A cada casa visitada, uma nova emoção. Elisete, de 68 anos, é viúva há 22 anos. O esposo dela se chamava José Damasceno, que se faz presente num quadro na parede da sala. Elisete recebe o bloco desde que o José morreu, mas sempre com muita animação. Participar do Bloco das Viúvas a gente se sente bem, se sente feliz, ainda mais receber a multidão de gente na casa da gente, Aí a gente tem que receber com alegria, de braços abertos. A alegria do bloco também conduz quem já vivia a festa antes mesmo da perda. Maria Helena é conhecida como uma viúva alegre. Ela também perdeu o companheiro há 22 anos. Mas antes disso, Maria Helena já curtiu o Bloco das Viúvas como foliona. Era o único dia que eu curtia a festa, era o dia do Bloco das Viúvas. Eu saía de casa cedo, passava o dia na rua, quando chegava em casa era de noite. Às vezes minha sogra via que eu ia na frente. Olha para aquilo ali, o marido está em casa e ela está curtindo, era o único dia, Depois, quando eu fiquei viúva, continuei curtindo, eu não coloco barraca, continuei curtindo a festa da viúva, E, assim, a única coisa que mudou foi o status, que antes eu não era viúva e depois eu fiquei viúva, mas para mim, tranquilo. As histórias das viúvas vão se conectando por meio do bloco. A viúva mais velha a receber o bloco neste ano é Dona Nina, de 94 anos. Nina perdeu o companheiro Odilon há 20 anos. Hoje ela guarda as lembranças dos 53 anos em que ficou casada e se renova com o amor, que agora entra em sua casa por meio do bloco. Para a cidade é muito importante, que é uma apresentação muito de consideração. O Bloco das Viúvas, porque em todo canto tem as viúvas, E as viúvas não podem ser desprezadas, jogadas para lá, Tem que ser
abraçada. E o Bloco das Viúvas é uma consideração ótima para as viúvas. É seguindo o legado de pessoas como a Dona Nina que o Bloco das Viúvas é símbolo de recomeço e de pertencimento aqui na cidade de Caém. Afinal, ninguém fica só quando a cidade inteira tem o mesmo propósito. Olha, está aberta para visitação no campus da Univasf em Juazeiro a exposição Filho de Peixe, Memórias do Rio e das Estrelas. A mostra do artista visual e arte educador pernambucano Santiago reúne pinturas que retratam o Rio São Francisco e memórias do artista. A visitação é totalmente gratuita, segue até o dia 17 de julho no Galpão das Artes. O inverno já começou e as temperaturas mais baixas estão mudando os hábitos dos consumidores. Em Jacobina, o tempo frio aquece as vendas no comércio varejista. A queda nas temperaturas deixou as ruas mais frias, mas em compensação, aqueceu o comércio em Jacobina. A procura por agasalhos e cobertores cresceu nas últimas semanas. Nesta loja de confecções, no centro da cidade, as jaquetas são os produtos mais procurados. O sucesso de vendas foi tanto que a loja já fez 3 reposições de estoque. Até o mês de agosto, a gerente da loja estima um aumento de 40% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. É a época em que os casacos de frio, as jaquetas, você vê que reposição a gente já fez esse ano umas 3 vezes reposição de jaqueta, meia calça, além dos acessórios, porque une o quê? O útil e agradável. A região toda tem festa, então o pessoal quer ir para uma festa bonito e bem agasalhado, né? Então as vendas, elas simplesmente aumentam. Então, assim, melhora para todo mundo. Para quem é ligado nas tendências, o clima mais ameno também se torna o momento ideal para produzir looks mais elegantes e renovar o visual. É claro que não pode faltar aquela opção em couro fake e aquelas opções também do jeans, o pretinho nada básico para a gente variar muito, o marrom que está super em alta, o bordô também que é a cor do ano e esse ano eu vou investir no bordô, não tenho ainda, então eu aproveito para renovar o estoque no guarda-roupa. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção estima que o varejo de vestuário deve movimentar cerca de 63 bilhões de reais durante o inverno deste ano, o que representa uma alta de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado. E não são apenas as roupas que estão sendo bem procuradas neste período do ano. Nesta outra loja, os agasalhos dividem espaço com os artigos de cama. A loja aumentou o estoque de cobertores e mantas para dar conta da demanda. A nossa maior procura hoje são os casacos, né? As jaquetas de couro fake, masculina e feminina, é disparado na frente. E em seguida, né, friozinho, vem também a procura pelos cobertores, as mantas, né? Que o pessoal quer se agasalhar, principalmente o pessoal de povoado, né, que mora próximo, que faz bastante frio. Enquanto as temperaturas continuarem baixas, a saída para os consumidores é correr para garantir a proteção de toda a família. Essa jaqueta aqui eu gostei muito, também o preço está ótimo. Eu vim comprar para meu filho, por conta do frio, né, para ele ficar mais agasalhado. Tem que aproveitar. E a gente vive esse contraste, né? O frio, mas também um tempo seco que continua sendo motivo de alerta em todo o oeste da Bahia. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de baixa umidade para a região, com previsão de índices entre 30% e 20% nos próximos dias. Carlos Augusto é quem chega com mais informações desse assunto tão importante para a nossa saúde, né, Carlos? Exatamente, Bia. Frio aqui só nas primeiras horas do dia, né? Depois que o sol aparece, o calorão começa e à medida que o dia vai andando, né, esse calor aumenta cada vez mais. E a gente já está se preparando para viver dias complicados, né? Principalmente em relação à baixa umidade relativa do ar. Eu estou com o professor Evanildo Cardoso, ele é professor universitário, também climatologista, né? E sempre nos atende aqui no Bahia Meio-Dia para a gente tirar dúvidas no que diz respeito a clima e tempo. Professor, podemos nos preparar que o calorzão vai chegar para valer, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Vai chegar porque nós temos temperaturas elevadas, né? Nossa região do oeste da Bahia, apesar de ser o inverno nosso, continua naquela temperatura de 30 a 30 graus, né? 32 graus. E principalmente de 10 da manhã às 2 e 3 da tarde, a gente tem essa elevada temperatura, né? Baixa, como você falou, nas madrugadas, no início da manhã, mas o nosso inverno é seco. Daí essa sensação também de calor e também do ar, né? Tá seco por conta de uma baixa umidade relativa do ar.
Professor, e esse friozinho gostoso da manhã, isso vai durar mais ou menos quanto tempo? O senhor tem ideia pelas pesquisas que o senhor faz? Normalmente esse inverno é a chegada de uma massa polar, ela é fria e seca, né? E a entrada de frentes frias também. Isso vai até final desse mês, e início de agosto, né? A gente pode pegar ainda em agosto essa temperatura mais baixa. Agora, chuva de verdade mesmo vai demorar um pouco, né? Vai demorar, porque nosso período é outubro, né? Final de outubro e até janeiro, fevereiro, março do próximo ano. Então esse período seco, a gente vai aí até outubro mesmo. Professor, e qual o conselho que fica para a turma, né, em relação a essa baixa umidade relativa do ar, que a gente já está vivendo, né, já está sentindo um clima mais seco? Perceba até o senhor falando, a gente nota que o clima está mais seco. É verdade. A umidade relativa do ar é a falta de água no ambiente, no vapor, né? O vapor de água não existe. Então fica muito seco. E aí a questão de exercícios físicos em determinados horários mais adequados, né? Mais cedo ou à noite. Beber muito líquido, né? Frutas, legumes, né? Isso faz com que a gente controle essa sensação, né, de baixa umidade, né? Que resseca a pele também. Isso prejudica um pouquinho a saúde nesse período. E evitar essa exposição ao sol, ficar igual a gente aqui na sombra, né? Na sombra, porque evapora o nosso corpo e nós nem percebemos isso, né? Porque o suor vai embora logo, né? Por conta da alta temperatura. Então, muito cuidado também nesse período. Ok, muito obrigado então, professor Evanildo Cardoso. Vamos tomar cuidado que o calorão vai chegar para valer aqui no oeste do estado. Bia, estou voltando com você ao vivo. Muito obrigada, Carlos, pela